Olá, servidor, olá, servidora. Hoje é dia 5 de maio de 2020. A gente está caminhando para o final das lives. A gente vai ter live até sexta, todo dia ao vivo. E na live de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que tem todo um link com o assunto, o tema do nosso canal, que é vida financeira, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre os conceitos do minimalismo. Quero pedir a você que está assistindo essa live ao vivo ou depois, que você me siga lá no Insta, no Face também. Curte essa live, tá? Deixa a sua curtida aí. Chama seus amigos para participarem, manda aquele aviãozinho, chama 2 servidores para participarem da live. Se inscreve lá no canal do YouTube, ativa o sininho, tá? Deixa seu like lá nos vídeos, isso é importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e oferecer ele para outros servidores. Também tem o Telegram, o canal do Telegram, tem o link lá na bio do Insta, tá bom? Só você clicar que você vai para lá para o canal do Telegram. Ele tá, tô compartilhando coisas lá e depois que terminarem as lives aqui, vou aquecer mais ainda o canal do Telegram. Quero te pedir também, quem participou da live de ontem, que baixe lá a planilha. A live de ontem foi sobre check-up financeiro. Baixa a planilha que está lá no link também, lá no link da bio, tá bom? E também, para quem quer participar do sorteio das 3 mentorias financeiras, tá lá no destaque a foto e como você faz para participar, tá? Tem alguns critérios para seguir, só você ler lá e participar. Bom, pessoal, o que é o minimalismo? E como ele pode transformar as suas finanças? O que é o minimalismo e como ele pode transformar as suas finanças? É o nosso tema de hoje. Primeiramente, eu quero começar dizendo para você que o minimalismo tem tudo a ver com a educação financeira. Na verdade, são conceitos que estão interligados, meio que se entremeiam, né? E por quê? Porque, fazendo uma brincadeira, uma comparação, é como se o minimalismo ele fosse primo da educação financeira e irmão da sustentabilidade. Ou seja, todas essas questões fazem parte de um conceito que vão nos ajudar a viver uma vida financeira muito mais plena, de muito mais sentido e de muito mais resultados também. E por quê? Porque um dos conceitos do minimalismo é de você viver com aquilo que é essencial, é você procurar na sua vida descobrir aquilo que é essencial para você. É você dar valor àquilo que realmente importa na sua vida, aquilo que faz sentido para a sua vida como um todo. E, na verdade, o minimalismo, ele está muito mais ligado ao seu estilo de vida, ao tipo de vida que você quer levar, que você quer para você. Agora, é muito importante também, a gente vai ver que existem alguns conceitos de minimalismo, mas é muito importante também que a gente procure extrair o melhor dessa filosofia e desse estilo de vida e não parta para alguns radicalismos, porque o minimalismo ele também tem as suas questões, a sua ala, digamos assim, radical, né? Então é muito bom que a gente se afaste disso,
eu gosto muito de tudo aquilo que eu ensino, que eu trago para a minha vida, buscar a questão do equilíbrio, nem pender demais para um lado e nem para o outro, ou seja, se afastar dos extremos e buscar, de fato, o equilíbrio. Eu acho que é a receita para qualquer área da sua vida dar certo, é a gente partir para o equilíbrio, a gente buscar encontrar o equilíbrio, porque o equilíbrio ele te deixa no centro, ele te deixa ali em paz com os extremos, digamos assim, né? E o minimalismo, acho que se a gente fosse assim dar um conceito do que o minimalismo não é, o minimalismo ele é o contrário, o completo contrário do consumismo. E o consumismo ele é um mal que ataca a nossa sociedade. Significa você comprar muitas coisas, você comprar coisas das quais, na maioria das vezes, você não precisa. Mas você compra simplesmente pelo hábito de comprar, ou pelo hábito de ter, ou sem pensar, sem raciocinar. A questão do consumo vazio. Essa sociedade de consumo, nos moldes que a gente vive, até chegar nos dias de hoje, não nos moldes de hoje, né? Mas ela nasceu, essa filosofia do consumo, a sociedade de consumo, ela nasceu lá após a Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, e ali começou-se a produção dos itens de consumo, dos bens de consumo em larga escala. Em larga escala. Vieram as fábricas, a produção, os empregados, as fábricas sendo tomada pelos empregados, a criação dos empregos, foi praticamente o surgimento na sociedade, o crescimento, não o surgimento, mas o crescimento em larga escala do capitalismo. E esse consumo que deu início ali, naquele momento, ele precisava criar uma sociedade que consumisse todos aqueles produtos. Porque até aquele momento, a sociedade ela consumia apenas aquilo que ela necessitava. Se ela necessitava de um alimento, ou ela plantava, ou ela comprava, ou ela trocava, mas ela só buscava e só procurava, ela só consumia, de fato, aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Não existia o consumo que existe hoje. E depois da guerra, com toda essa revolução, com toda essa necessidade de criar um público para aquele crescimento, para aquele surgimento das fábricas, dos produtos, tudo isso foi surgindo ali, então era necessário começar a criar nas pessoas uma vontade de consumir, um desejo de consumir. Não apenas aquele consumo que existia antes, que se dava pura e simplesmente pela necessidade de consumir aquele bem. Então, ali, a nossa sociedade começou a experimentar o desejo. As fábricas, os produtos começaram a ser criados para que as pessoas sentissem o desejo de consumir aquele bem. Começaram a nascer os modelos comparativos, as propagandas que faziam com que as pessoas desejassem adquirir aquele bem, comprar aquele bem, ter aquele determinado bem na sua casa. A moda começou a nascer ali, a moda que a cada estação traz novidades, e na estação seguinte vai trazer
outra coleção, fazendo com que a coleção passada, aquilo que você usou no ano passado, já não sirva para você usar no ano seguinte, porque já criaram outros modelos, outras cores, e aí as pessoas irem tendo essa necessidade de comprar uma outra peça de roupa, uma outra peça de sapato, e ali foi nascendo toda essa questão. As marcas, a questão do descartável, a ideia do descartável, de você usar e se desfazer daquele bem, mesmo que ele esteja em perfeito estado, mas você não quer mais aquele bem, você quer um outro modelo que agora apareceu na moda, um modelo novo, aquele sapato já não está se usando mais. Então, isso foi começando a nascer, o que não existia até aquele momento, nasceu ali no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. A questão do marketing, né? Esse conceito que a gente vivencia até hoje, do marketing que traz nas pessoas o desejo de consumir, sempre como a sua classe superior. Por exemplo, se eu sou classe D, eu não quero usar, não quero consumir as roupas que a classe D consome. Eu quero consumir as roupas que a classe C ou que a classe B, sempre de pessoas que estão acima do meu nível. Porque se eu consumir aqui o que todo mundo aqui na minha classe C, na minha classe D, estou falando de D, né? Consome, eu vou ser apenas mais uma. Então, se eu apareço com um tênis ou com uma roupa daquela marca lá, né, de pessoas com posses maiores que a minha, eu, entre aspas, dentro dos conceitos do consumismo, do ter, dentro desse conceito do marketing que é criado na cabeça das pessoas, eu vou estar acima daquelas pessoas, né? Então, a classe D quer consumir como a classe C, a classe C quer consumir como a classe B, a classe B quer consumir como a classe A, ou seja, essa questão de você estar sempre acima daquelas pessoas que são do seu nível. E é por isso que as pessoas desejam ter um carro que elas não poderiam ter, uma roupa, vestir a roupa da marca tal, que elas não poderiam, em tese, consumir. E isso tudo foi nascendo e foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, até a gente chegar no que é hoje, uma sociedade extremamente consumista. Mas eu creio que esse é um momento onde o mundo ele já chegou num processo tão obcecado do consumismo, que eu penso que o movimento hoje é um movimento contrário, praticamente. É um movimento onde as pessoas elas estão buscando encontrar um caminho de volta. É como se eles quisessem voltarem, é como se eles quisessem voltar para o que era antes, para um consumo mais simples. É como se o chique hoje não é mais se parecer com a classe acima da sua, mas o chique hoje é ser simples. Cada vez mais a gente está percebendo um mundo voltado para essa questão, a questão da simplicidade, a questão do consumo repensado. Nesse momento, eu imagino que essa crise toda que a gente está passando, essa situação de Covid-19, ela está levando muita gente a repensar muitas coisas. É muito pertinente a gente, nesse momento, sabe, repensar qual tem sido o seu modelo de consumo, como que a gente tem consumido até aqui. A gente está vivendo numa era praticamente como se fosse a era do pós-mais. A gente vem ao longo desses anos todos vivendo uma sociedade que está sempre querendo mais, consumir mais comida, mais roupa, mais conhecimento, mais, até a gente chegar num nível de esgotamento. A gente vê hoje uma sociedade extremamente vazia, tanta gente vivendo um momento de depressão, essa vida corrida que as pessoas vivem sempre na busca do mais. E
eu tenho um livro que me inspira muito nessas questões, que ele fala, o nome dele é Chega de Desperdício, de John Nash. É um livro muito interessante, que ele aborda essas questões, sabe? E ele fala que a gente está vivendo na era do pós-mais. Isso tudo está começando a ser questionado. A sociedade está começando a repensar na suficiência, no você se sentir suficiente, que o que você tem muitas das vezes é suficiente, para um caminho de contentamento, sabe? Um caminho onde as pessoas estão pensando mais na questão da ecologia, na questão também da sustentabilidade. E o minimalismo, ele surge dentro de todo esse contexto como uma ferramenta para simplificar a vida das pessoas e para te fazer mais feliz ao mesmo tempo, sabe? Porque quando a gente começa a se ver livre dessa questão de ter que se vestir de tal forma, de ter que ter o carro tal, de ter que morar num lugar tal, como a sociedade incentiva tanto as pessoas no sentido dessa busca, as pessoas vão começando a viver uma vida muito mais leve, muito mais desamarrada de todas essas questões, né? E, na verdade, um dos fatores que mais contribuem, se a gente for analisar, para o desequilíbrio financeiro das famílias, tem a ver exatamente com essas questões, porque tem a ver com o estilo de vida das pessoas. O estilo de vida das pessoas, geralmente, é o que mais tem a ver com as suas finanças. As finanças de alguém está muito ligada ao tipo de vida que ela tem, ao tipo de vida que ela leva, né? Eu costumo comparar o estilo de vida da gente, nosso estilo de vida, o seu estilo de vida, eu costumo fazer uma comparação como se ela fosse uma mala, sabe? O seu estilo de vida, na verdade, é a mala que você carrega durante a sua vida. Então, se você tem um estilo de vida, quanto mais simples for o seu estilo de vida, mais fácil de você carregar essa mala ao longo da vida e viver com qualidade, viver com contentamento, viver com satisfação e viver feliz, né? Porque você não está carregando algo muito pesado ali na sua bagagem. Por outro lado, quanto mais pesada está essa mala, quanto mais você vive um estilo de vida sob a pressão do consumismo, sob a pressão do ter que vestir tal roupa, do ter que viver de tal forma, do ter que ter tal carro, mais pressionado e mais pesado é a mala que você carrega durante a sua vida, né? Então, essa mala acaba consumindo toda a tua energia, fica muito difícil de você se locomover, na verdade, você com uma mala pesada, fica tudo muito difícil de você carregar ao longo do tempo. Então, assim, depois que eu comecei a pensar nessas coisas, eu comecei a repensar também no meu estilo de vida. Isso foi acontecendo ao longo da educação financeira e eu comecei a repensar, porque aproximadamente 15 anos, eu fui morar numa casa muito grande, uma casa muito boa, que eu comprei, meus filhos estavam adolescentes, a minha filha ainda era criança, meu filho já estava entrando na adolescência, e naquele momento, essa casa, ela fez todo sentido, fazia todo sentido na minha vida. Eu queria uma casa com 3 quartos, porque meus filhos dormiam no mesmo quarto, e era meio confuso ali, o menino, a menina, eles brigavam muito. E eu comprei essa casa muito grande, muito boa, com piscina, com um monte de banheiro, com um monte de quarto, um monte de coisa, né? E essa casa fazia todo sentido naquela fase da minha vida. E, passado os anos, o meu filho mais velho se casou e eu comecei a repensar sobre essa casa. Eu falei, bom, essa casa, nesse momento, ela já não faz mais tanto sentido para mim. Minha filha, daqui a mais alguns anos, também vai viver a vida dela, só pensa em morar fora.
E aí vai ficar eu e meu marido nessa casa imensa, com um quintal imenso, com um monte de banheiro para lavar, com um monte de coisa para consertar, porque casa grande tem manutenção grande também. Então eu comecei a repensar e eu cheguei à conclusão que eu queria uma mala levinha para carregar, né? Eu e meu esposo, a gente vai entrar numa fase agora de envelhecimento, a gente está na maturidade, caminhando para a fase do envelhecimento. Eu falei, não quero envelhecer carregando mala pesada, eu quero um estilo de vida simples. E a gente construiu um apartamento menor, um apartamentinho gostosinho, menorzinho, e mudamos dessa casa, exatamente por conta dessas questões que eu comecei a repensar. E o meu objetivo é, daqui a alguns anos, morar num flat, num lugar menorzinho ainda, porque eu quero cada vez mais simplificar a minha vida. Eu não quero nada complicado, né? Então, gente, esses são alguns conceitos que a gente precisa entender para perceber o contexto aonde o minimalismo se encaixa, né? E eu vou falar para vocês sobre algumas regras do minimalismo. Na verdade, não são regras literais, não é que você tenha que seguir isso, mas são alguns conceitos que são meio que ponto pacífico nas questões de minimalismo e que a gente precisa ir desenvolvendo. É claro que você vai encontrar aquilo que é o minimalismo adequado para a sua vida. Não existe, como eu falei, regras prontas e definidas, mas existem conceitos. E dentro desses conceitos a gente vai adequando aquilo que é melhor para nós. Não é literal, né? Então, para começar, minimalismo é um estilo de vida. Como eu acabei de falar ainda há pouco, é você preparar, ter uma mala mais leve para carregar. Tipo uma bagagem de mão, né? Que você não tem que despachar na hora que vai voar, você voa com a sua malinha ali na mão e tudo fica mais fácil. Você não vai ter que pegar a fila da mala lá para pegar a mala quando você desembarca. É mais ou menos esse o conceito, né? Você ter uma vida mais simples, você viver um estilo de vida sem pressão do consumo, sem a pressão social do eu tenho que ter isso, eu tenho que vestir isso, a sociedade diz que eu tenho que fazer assim, eu tenho que ter um carro, para eu ser uma pessoa realizada, eu tenho que ter um carro. E não dá para ser o carro tal. Esse carro aqui não é da minha classe, é um carro popular. Eu quero um carro tipo Honda Civic, porque esse carro é status. E a gente vê muitas pessoas pensando dessa forma. Às vezes, pessoas que você conhece a vida e você sabe que aquela pessoa não tem condição de ter um Honda Civic, vive todo enrolado, vive devendo, vive com problemas financeiros, mas ele mantém um Honda Civic porque aquele carro representa para ele um status. E passa a vida assim, carregando essas malas pesadas, por conta da questão do status, da questão social e por aí vai. Agora, o minimalismo também, é muito importante que a gente entenda isso, que o minimalismo não são coisas, tá? Minimalismo não são coisas. Muita gente se engana e entende que o minimalismo ele está ligado a coisas, por exemplo, um móvel minimalista. Esse móvel aqui é um modelo minimalista. O carro tal é um carro minimalista. Ele está seguindo a onda, o modelo do minimalismo. Então, eu vou comprar esse carro. Achando que dessa forma, você adquirindo coisas, você está sendo minimalista. Minimalismo não é isso, não é adquirir coisas. Se você for por esse caminho, você não está praticando minimalismo. O minimalismo é exatamente o contrário disso. Outra coisa que o minimalismo precisa fazer na sua vida é descomplicar a sua vida, tá? Se o minimalismo complicar demais a sua vida, você não está sendo minimalista. Ele vem exatamente para tirar tudo aquilo que é complicado e trazer muito mais simplicidade para você. Então, precisa ser algo que faz sentido na tua vida, né? Ele não pode ser nada forçado, nada radical, mas vivenciado passo a passo, degustado passo a passo.
aos pouquinhos, você vai se enquadrando, vai se desfazendo de algumas coisas, de alguns conceitos, tá? Nada muito que te exija muitas coisas, que cobre de você padrão A ou padrão B ou padrão C, tá? Uma outra questão do minimalismo está ligado a você remover da sua vida coisas que você não precisa mais. Às vezes a gente vê dentro da nossa casa, eu me mudei recentemente, né, como eu falei, de uma casa imensa para um apartamento menor. Então eu percebi o quanto eu tinha coisas nessa casa grande. E o quanto eu preciso, ainda estou no processo de me desfazer de muitas coisas. Então, se desfazer de coisas, remover coisas que você não precisa mais, coisas que você não usa mais, que está parado lá há mais de 6 meses, que não combina mais com você, isso faz parte de ser minimalista. Então, comece a observar o que tem na sua vida que não faz, nesse momento, não está mais fazendo sentido para você. O minimalismo, ele também deixa de lado as comparações, tá? Essa questão de você se comparar com o outro, com o que o outro tem, com a casa que a pessoa, que alguém mora, alguém do seu convívio. Ah, eu vou trocar de carro porque fulano trocou, ou eu vou comprar tal roupa porque fulana se veste assim. Essas comparações, elas precisam ser eliminadas, tá? Na vida de quem é minimalista, as pessoas elas vão se despindo dessas comparações. É muito importante a gente entender isso. Se você tem na sua vida pessoas que valorizam mais o que você tem, mais o que você possui do que aquilo que você é porque essas pessoas precisam perder espaço na sua vida. Na verdade, o meio social que a gente vive, ele acaba influenciando, sim, a maneira que a gente consome. Se você vive num meio social onde as pessoas comem demais, é muito provável que você também vá comer demais. Se você vive num meio de pessoas que gastam demais, é muito provável que você também vá gastar demais, né? Existe uma teoria que diz que cada um de nós somos a média das pessoas, das 5 pessoas que a gente mais convive. Ou seja, a pessoa que você casou, a pessoa que você convive ali no seu círculo, elas vão influenciar a sua vida, elas vão impactar a sua vida, sim, de alguma maneira. Então, uma das questões do minimalismo é você trocar coisas por experiências. É você valorizar pessoas e relacionamentos, experiências e relacionamentos, experiências e pessoas, ao invés de coisas, tá? Então você vai deixando de valorizar essa questão de estar comprando porque está na moda, de ter um guarda-roupa repleto de sapatos, ter 40 sapatos, não, eu preciso de tantos sapatos pretos, eu preciso ter 5 pares de tênis, porque para academia todo dia eu tenho que ir com um diferente. Você começa a perceber que isso não faz sentido. Se de repente você tem 2 tênis ali para fazer um revezamento entre um e outro, já é o suficiente, você não precisa ter 5, 6. Então a gente vai começando a repensar todas essas coisas e ao invés de gastar dinheiro com esse consumo mais apimentado, a gente começa a gastar dinheiro com experiências, com aquilo que realmente importa para você. Uma outra coisa que precisa estar muito clara, que não existe no minimalismo, tá? São números. O minimalismo, ele não tem números. Na verdade, muita gente, se você for ouvir vídeos na internet, você vai ver muita gente falando assim, você ser minimalista, você tem que ter 2 calças jeans, ou você tem que ter um sutiã. Eu vi uma menina, o vídeo dela tem trocentos lá, views, né? Porque ela fala que ela tem um sutiã. Esse é o tema do vídeo dela. Tem um sutiã.
E isso, na verdade, não é essa filosofia. Ela pode até ser minimalista, mas não é essa filosofia que o minimalismo quer passar, tá? Você, para ser minimalista, você tem que ter um sutiã, você tem que ter 2 calças, você tem que ter 3 toalhas na sua casa. Na verdade, não são números, sabe? Mas é a questão de você sentir que aquilo é suficiente para você. Que você não precisa ter um armário com 15 toalhas, porque, não, enxoval, geralmente a gente vê isso quando você vai enxoval de noiva, né? Se você pesquisar um pouquinho sobre enxoval, você vai ver lá 10 lençóis, 10 jogos de lençóis, não sei quantas toalhas. E, na verdade, muitas das vezes a gente não precisa disso. Às vezes, se você tiver 2, 3 toalhas para cada membro da casa, você tem 2 pessoas, você tem ali 6 toalhas, para, né, uma tá lavando, tem 2 ali limpa, chega uma separada lá para visita. Isso é suficiente. Você não precisa ter trocentos daquele objeto. E você percebe que você consegue viver cada vez com um número menor de coisas. Então, essa questão dos números, ela é muito particular e você vai descobrir qual é o número certo para a sua vida. O que você precisa, de quantos sutiãs você precisa, de quantas calças jeans é suficiente para você. Né? Isso é algo que você vai descobrir, porque precisa fazer parte da sua filosofia e não o que alguém disser para você. Tenha tanto disso, tenha tanto daquilo, tá? Na verdade, o minimalismo também, ele representa muito essa questão do equilíbrio. E é uma palavra que eu gosto muito, sabe? Eu aplico muito isso na questão das finanças, eu aplico muito isso em outras áreas da minha vida. A questão de nem ser um extremo e nem ser o outro, mas buscar o equilíbrio. Então, essa busca daquilo que te faz bem e te traz satisfação, ela é muito importante, né? Por exemplo, na questão alimentar, a gente sabe que comer brócolis faz bem, mas é preciso que você coma apenas brócolis ou que você coma brócolis todos os dias? Será que não tem um dia que você possa comer um churrasco, porque você gosta de churrasco, ou se você não gosta de churrasco, um outro alimento não tão saudável quanto brócolis? Então, isso é um equilíbrio, né? Nada contra quem é mais radical, né? Quem tem ali a sua dieta mais radical, mas eu acho que essa questão do radicalismo, ela dura muito pouco. Né? Já o equilíbrio não, o equilíbrio é algo que você consegue levar para a sua vida toda. Você passa o tempo e o equilíbrio ele vai sendo algo gostoso de você desenvolver, não é pesado, né? Como a questão da mala. Agora, gente, eu vou falar para vocês o que o minimalismo não é, né? Porque existe, como eu falei para vocês, a questão do radicalismo, da ala radical, daquele pessoal que acha que minimalismo é ter tanto disso, tanto daquilo, ter um guarda-roupa de 2 portas só e acabou, né? Então, minimalismo, ele não é você viver num apartamento sem móvel, todo branco. Você vai ver um monte de vídeo por aí falando que o minimalismo é você viver num apartamento, na sua casa, não ter móveis, não ter decoração. Você pode continuar a ter bom gosto e ser minimalista. A diferença é que você vai prezar muito mais, você vai valorizar muito mais aquilo que é simples, né? Você vai valorizar, descomplicar a sua vida e não complicar. Não é determinar a quantidade de coisas, eu já falei disso. Não é também deixar de comprar, você não precisa deixar de comprar ou de consumir para ser minimalista, mas é você ser seletivo, você consumir aquilo que faz sentido para você, aquilo que é necessário. Consumir é bom, tá? Eu falo muito isso nas minhas aulas, consumir é bom e é necessário, porque a economia, ela precisa girar, as pessoas precisam ter empregos, então a gente precisa consumir. Mas o que a gente precisa prezar no nosso consumo é consumir de forma sustentável, de forma inteligente e de forma equilibrada.
Consumismo, minimalismo não tem a ver com marca. Não eu quero ser minimalismo, então não posso mais vestir tal marca. Não é isso. Você pode vestir a marca que você gosta ou comprar um item de marca, mas talvez ao invés de você durante o ano comprar 10, 15 blusas, talvez você vá lá e compre 4, 5 blusas daquela marca que você gosta. Vai fazer muito mais sentido do que você comprar 15 blusinhas que você veste uma vez, veste outra, daqui a pouco saiu de moda. Então, tem muito mais a ver com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que você acha que é importante. Minimalismo tem a ver com preço também, tá? Eu só posso comprar coisas baratinhas porque eu sou minimalista. Não, você pode usar o seu dinheiro com inteligência e dar valor a determinado, não, eu quero ter um iPhone, um exemplo, né? Não posso ter um iPhone porque eu sou minimalista. Não, você pode ter um iPhone, mesmo sendo minimalista, porque o iPhone é algo que você faz sentido para você. Você está acostumado, você usa iOS, você sabe usar, você interliga ali os seus aparelhos eletrônicos, é algo que faz sentido para você, então você se programa financeiramente, você compra ali o que você deseja. Então, minimalismo não é buscar e procurar e usar e comprar só coisas baratinhas. Você pode comprar algo que seja considerado de nível mais alto, desde que aquilo faça sentido para você e desde que você tenha condição de ter aquele bem, né? Minimalismo não é andar mal vestido e desarrumado. Não, eu sou minimalista, eu tenho que andar mal vestido, eu tenho que andar desarrumado, porque é o estilo minimalista. Não é isso, tá? O minimalismo não é viver uma vida de privação, porque uma vida de privação vai cair naquela situação que eu falei para vocês, dos extremos, né? E a gente não quer extremo. Extremo é complicado, é mala pesada. A gente quer equilíbrio, a gente quer uma malinha leve. Então, não tem a ver, tá, com a privação. A privação, ela não se sustenta ao longo do tempo. É como uma dieta muito restritiva que uma pessoa começa a fazer e daqui a pouco ela chuta o balde porque ela não aguenta só comer aquilo ali, né? Então, a privação, ela traz isso. Então, uma dieta com muitas restrições, ela acaba sendo uma dieta difícil de fazer. A mesma coisa, a mesma filosofia a gente vai trazer aqui para o minimalismo, tá? Ele não pode ser algo muito restritivo. É algo que precisa ser leve e faça sentido na tua vida. Então, algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, para a gente terminar esse vídeo, sobre coisas que você pode incluir na sua vida, que você pode fazer para se tornar, viver um estilo de vida mais minimalista, né? Algumas decisões de uma vida minimalista. Por exemplo, muita gente que busca o minimalismo, eles repensam o uso, a utilização do carro. Por quê? Porque o carro, na verdade, hoje, em muitos países, em muitas cidades, as pessoas estão cada vez mais vivendo a ideia do coletivo. As pessoas, elas não têm um carro para elas, mas elas têm a ideia de que um carro pode servir a várias pessoas. E um exemplo disso é o conceito do Uber, que veio de fora, né? Onde as pessoas, a maioria hoje não tem carro, ela entende que para ela ter um carro, ela tem um custo, ela vai pagar, vai empatar, digamos assim, 50 mil reais para comprar um carro, se for 0, ou 30, ou 20, dependendo do carro, e ela já empata aquele dinheiro, ao invés de ela estar poupando aquele dinheiro e fazendo a aposentadoria dela, a reserva dela, ela está empatando ali, financiando, ou se tem à vista, ela empata aquele dinheiro à vista. E essas pessoas, elas colocam o valor do carro, custo de oportunidade, que é o custo que você, é o dinheiro que você deixa de ganhar investindo aquele valor que você está pagando no carro. Aí ela coloca combustível, ela coloca a manutenção, ela coloca o imposto, o IPVA, o seguro, e ela faz todo esse apanhado e ela vai ver que o carro tem um custo tão alto na vida dela que, de repente, ela vai deixar de viver outras experiências importantes, ela vai ter que viver uma vida apertada, ela vai ter que deixar de viajar, ela vai ter que deixar de
pensar em outras coisas importantes para poder manter um carro. Então, muita gente está repensando essa questão do carro. Se as pessoas não trabalham, não necessitam de um carro para trabalhar, elas acabam abrindo mão disso. Aqui, eu, por exemplo, eu trabalho com carro, trabalho na rua com carro. Meu esposo também trabalha na rua com carro. Então, a gente, infelizmente, precisa ter 2 carros. É um custo muito alto, né? Mas se a pessoa ela não tem essa dinâmica de todo dia precisar de carro, ela tem um carro na garagem, muitas das vezes para usar no final de semana, ela começa a repensar isso. Andar de Uber, andar de táxi, faz as contas e ela vê que é muito melhor para a vida dela ela começar a usar o carro alugado. Quando ela precisa de um carro para passar um fim de semana fora ou para viajar, ela vai ali na Localiza, gasta R$500, aluga o carro, passa o final de semana com o carro alugado, no domingo, na segunda ela entrega, acabou. Ela não tem o custo, aquele custo anual, né, de 15, 20 mil reais de estacionamento, de seguro, de PVA, de combustível, de manutenção e papapá, e por aí vai. Então a pessoa repensa, muita gente está repensando sobre isso. A questão de comer fora de casa, né? Que o alimento fora de casa é algo também que é muito, muito prezado pelos minimalistas, né? Eles entendem que esse comer fora de casa tem um custo muito alto, então eles acabam não, como eu falo, não a questão do radicalismo, mas repensando, poxa, eu vou comer fora de casa nas ocasiões especiais, mas não aquela coisa de estar toda hora pedindo comida, o que está ficando muito comum, né? A questão do iFood trouxe essa facilidade, e aí as pessoas, muitas das vezes cansadas, não quer fazer comida, bate aquela preguicinha, começa a pedir comida, começa a pedir, e isso acaba tendo no final do mês um impacto muito grande na vida financeira das pessoas. Uma parte grande do dinheiro delas está indo ali com comida pronta, né? Você está pagando para alguém fazer para você, então tem um custo alto, né? Então essa questão da comida é uma questão que você precisa analisar, ver direitinho na sua vida se uma parte boa do seu dinheiro não está indo embora com isso. A questão de comprar direto do produtor, você evitar atravessadores. Quem tem oportunidade, às vezes mora próximo de hortas, de lugares que fornecem o alimento sem passar pelas grandes indústrias. É um negócio, é algo também muito valorizado pelos minimalistas. A questão de levar o seu próprio lanche, de você sair de casa, levar a sua garrafinha de água, né? Aquela coisa de toda hora estar comprando uma garrafinha de água, R$4, R$3, às vezes na rua, e você sai com a sua garrafinha, leva a sua água, leva o seu lanche. Isso também é algo muito, muito prezado pelos minimalistas, né? A questão do uso do ar-condicionado, você usar o ar-condicionado com moderação, aprender a usar o timer, ter um ventilador também no cômodo, para você não ter que usar apenas o ar-condicionado, a compra de produtos de segunda mão, tá? Os minimalistas, eles também se livram desse preconceito de achar que você tem que comprar tudo novo. Quando você compra um produto de segunda mão, muitas das vezes é um produto semi-novo, que a pessoa usou pouco e não quer mais, porque vai comprar outro, porque tem gente que é assim, sai um modelo novo, ele quer comprar o outro novo, então você vai lá e às vezes compra aquilo pela metade do preço, com 50% de desconto, porque a pessoa não quer mais. Em vez de você comprar lá na loja, aquele item que vale 2.000, eu recentemente comprei um objeto para minha casa que valia R$4.000 novo, e eu comprei por R$1.500, porque eu comprei de segunda mão. Então, são coisas também muito, muito prezadas pelos minimalistas. A questão do quem tem pet, né? Dar banho no seu cachorro, dependendo do seu cachorro, se você pode dar o banho no seu cachorro, também acaba sendo algo muito legal, porque você economiza um bom dinheiro. O pessoal, os homens que têm o seu cabelo curtinho, o seu cabelo cortado à máquina, né? E que compram a maquininha ali para cortar, fazer o cabelo à máquina em casa, fazer a barba, também é
algo muito prezado, as pessoas vão abandonando um pouco essa questão de pagar para fazer tudo, elas começam a aprender a fazer as suas próprias coisas, e aquilo que dá para fazer em casa eles fazem. Uma outra questão também, pessoal, o minimalista, ele gosta muito de viajar, porque, como eu falei, ele começa a abrir mão, começa a abandonar essas coisas do consumo, de ter, né, do ter, e ele começa a passar a querer ser, a viver experiências, e a viagem costuma ser uma experiência muito rica. As pessoas, quando começam a viajar, elas vão prezando muito por isso. E aí o minimalista, ele gosta muito de viajar, mas ele procura viajar na baixa temporada, aproveitar aquele período onde as viagens são mais em conta, as instalações são mais em conta, e isso acaba sendo também algo muito prezado. Então, gente, eu tô chegando aqui ao final, tá? A gente passou um pouquinho do tempo, mas foi gostoso falar aqui sobre o minimalismo. Eu vou preparar outros materiais para falar sobre esse tema, tá? Eu gosto e quero cada dia me tornar mais minimalista, sem radicalismos, como eu falei aqui para vocês, tá bom? Agradeço quem está aí. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, tá? Quem assistiu a minha aula de ontem, a live de ontem, que falava sobre check-up financeiro, vai lá também na bio do Instagram e baixa lá a planilha financeira, tá? Também tem a promoção de três sessões de mentoria financeira, tá? Tem um destaque lá da bio, tá falando, você tem que cumprir algumas condições lá, marcar 2 servidores, curtir a foto oficial, você lê lá e participa também, não deixa de participar. Tem um link também para entrar, lá na bio tem um link para entrar no grupo do Telegram, tá bom? E é isso, deixa o seu like aqui nessa live, tá bom? E vai ficar a dica para vocês, se organiza o servidor, tá? Vamos viver uma vida minimalista, vamos preparar uma malinha levinha para a gente carregar, tá bom? Porque é isso que importa, é viver experiências. Eu acredito que o mundo vai ser outro depois desse Covid-19. A gente tem que cada dia mais repensar o nosso consumo e viver para ser, ao invés de ter. Cada dia mais desvalorizar o ter, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Beijo grande e até amanhã.